Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário, oitavo, o importante é estarmos aí assistindo mais uma das nossas videoaulas. Na videoaula de hoje, vamos dar início ao estudo do capítulo 9. Capítulo esse que vai falar sobre medidas de volume e medidas de capacidade. Então, turma, para darmos início ao assunto, vamos ler aí a seguinte informação. O AquaRio, maior aquário da América do Sul, foi inaugurado em outubro de 2016 na cidade do Rio de Janeiro. Ele tem 26 mil metros quadrados de área e abriga 350 espécies de animais marinhos. Uma das maiores atrações é o tanque principal, que tem capacidade para 3,5 milhões de litros de água, e um túnel que passa por seu interior. Então aí, turma, nós vimos que foi citado área, né, medida de superfície, que foi o assunto que nós estudamos no capítulo anterior. E nós também temos aí sendo citada uma medida de capacidade, que é aí de 3,5 milhões de litros de água. Então, na aula de hoje, nós também vamos aprender a diferenciar o que é volume e o que é capacidade, certo? Então, fiquem atentos para que vocês possam realmente compreender tudo que vai ser explicado na videoaula. E aí, eu vou lançar um desafio a vocês, uma perguntinha aí. É possível armazenar toda a água que há no tanque principal do AquaRio em um reservatório cujas dimensões são 15 metros por 15 metros por 15 metros? Então, turma, se vocês prestarem atenção na videoaula de hoje e nas videoaulas que virão, com certeza vocês conseguirão responder a esse desafio de forma segura e exata. Então, simbora! Vamos aí para a explicação do conteúdo de hoje. Então, turma, vamos inicialmente relembrar volume e capacidade. Em séries anteriores, nós estudamos que volume é a medida do espaço que um determinado corpo ocupa e que a capacidade de um recipiente é a quantidade de líquido que ele pode conter em seu interior. Então, o volume vai estar associado à ideia de espaço ocupado, certo? E a capacidade vai estar aí se relacionando com a ideia de quantidade de líquido que nós podemos colocar no interior de um determinado recipiente. Volume, espaço que o recipiente ocupa. Capacidade, quantidade de litro que podem ser colocadas dentro do recipiente em questão. Então, essa é a diferença entre capacidade e volume. Vamos relembrar aí também, turma, algumas relações, né, entre medida de volume e medida de capacidade. Então, olha só, nós vemos que 1 centímetro cúbico, vocês estão vendo aí a representação, né, a sigla utilizada para centímetros cúbicos, cm elevado a 3, ou cm ao cubo, corresponde ao volume de um cubo, como vocês podem observar aqui na imagem, que tem medida de aresta igual a 1 centímetro. Ah, professor, o que é uma aresta? São essas linhas aqui, ó, que vocês conseguem aí visualizar na imagem e que eu estou aqui cobrindo de vermelho. Então, essas linhas aqui nós chamamos de arestas. Então, quando um cubo de arestas igual a 1 centímetro, né? Se nós fôssemos calcular a área, o volume deste cubo, ele teria volume igual a 1 centímetro cúbico. Mas por que, professor, que seria aí volume igual a 1 centímetro cúbico? Porque para calcular o volume de um cubo, você multiplica a medida das 3 arestas. Arestas essas
que representam comprimento, largura e altura. Então, para calcularmos o volume de um cubo, realizaremos esse procedimento, essa multiplicação. Comprimento vezes largura vezes altura, e no caso do cubo, essas três dimensões, essas três medidas, terão valores iguais, ok? Então, 1 vezes 1, 1 vezes 1 vezes 1, 1, centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado vezes centímetro vai ser centímetro ao cubo. Por isso que a unidade padrão do volume é o metro cúbico. E aí nós sabemos que existem os submúltiplos e os múltiplos do metro cúbico. Centímetro cúbico vai ser um submúltiplo do metro cúbico, porque centímetro cúbico é uma unidade menor que ele. Então, turma, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, ou seja, dentro desse nosso recipiente, nós conseguiríamos colocar 1 mililitro, certo? De um determinado líquido. Então, aqui nós temos volume e aqui nós temos capacidade. Assim, um recipiente cujo volume interno é de 1 decímetro cúbico, que também é um outro submúltiplo do metro cúbico, certo? Então, o recipiente aí de volume igual a 1 decímetro cúbico tem capacidade para exatamente 1000 cubinhos com 1 centímetro cúbico de volume. E aí, turma, vamos pensar da seguinte forma. Se 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, e se 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos, nós já podemos deduzir o seguinte, que 1 decímetro cúbico é equivalente a 1000 centímetros cúbicos. Consequentemente, 1 decímetro cúbico vai ser equivalente a 1000 mililitros. E aí, turma, 1000 mililitros corresponde a 1 litro, ou seja, 1 cubo, cujo seu volume interno é igual a 1 decímetro cúbico, ele comporta, dentro dele cabe exatamente 1 litro, certo? 1 decímetro cúbico corresponde exatamente a 1 litro. Volume igual a 1 decímetro cúbico tem capacidade igual a 1 litro. Além disso, um recipiente cujo volume interno é igual a 1 metro cúbico tem a capacidade exata para comportar aí 1000 cubinhos que tenha volume igual a 1 decímetro cúbico. Aí você já entendeu o fio da meada. O que isso quer dizer? Que um cubo de aresta igual a 1 metro vai ter volume de 1 metro cúbico, porque nós multiplicamos as três dimensões que eu citei anteriormente. Comprimento, largura e altura. Então, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Metro vezes metro, metro ao quadrado vezes metro, vai dar metro ao cubo. Então, turma, se 1 metro cúbico é equivalente a 1000 decímetros cúbicos, lembrem-se do slide anterior. 1 decímetro cúbico é equivalente a 1 litro. Se 1 metro cúbico é equivalente a 1000 decímetros cúbicos, nós já podemos dizer que 1 metro cúbico é equivalente a 1000 litros. 1 metro cúbico, volume, 1000 litros, capacidade. Então, o volume de 1 metro cúbico é correspondente à capacidade de 1000 litros.
E aí, turma, nós podemos converter uma unidade em outra, dessas 3 unidades que nós citamos anteriormente. Observa aqui o esquema ao lado. Então, nós temos aqui, ó, centímetros cúbicos. Se eu quero transformar centímetros cúbicos em decímetros cúbicos, certo? Nós já aprendemos que 1 decímetro cúbico corresponde a 1000 centímetros cúbicos. Nós sabemos que decímetros cúbicos é uma unidade maior que centímetros cúbicos. Então, anota aí, turma, regra de ouro. Quando você converte uma unidade menor para uma unidade maior, quando você converte uma unidade menor para uma unidade maior, no caso aqui, centímetros cúbicos para decímetros cúbicos, você divide. E no nosso caso aqui, vai ser divisão por 1000, porque 1 decímetro cúbico corresponde a 1000 centímetros cúbicos. A mesma coisa, turma, acontece se eu quero transformar decímetros cúbicos em metros cúbicos. Decímetro cúbico é uma unidade menor que o metro cúbico. Então, nesse caso, nós faremos uma divisão. E por que a divisão por 1000? Porque 1 metro cúbico corresponde a 1000 decímetros cúbicos. Ok? Então, repetindo, unidade menor sendo transformada em unidade maior, nós realizamos divisões. E no nosso caso aqui, por que essas divisões são por 1000? Porque 1 decímetro vale 1000 centímetros cúbicos e 1 metro cúbico vale 1000 decímetros cúbicos. Agora, o contrário. Quando eu quero, então, transformar a unidade maior na unidade menor, já que metros é maior que decímetros. Então, nós faremos multiplicações. Anota aí. Quando uma unidade maior vai ser transformada em uma unidade menor, a operação realizada será a multiplicação. E aí, por que é por 1000 as multiplicações aqui no nosso caso? Porque 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos. Então, por isso que é vezes 1000. Se eu quero transformar decímetros cúbicos em centímetros cúbicos, será realizado o mesmo procedimento. Multiplicaremos aí o decímetro cúbico por 1000 e o resultado encontrado vai ser a representação em centímetros cúbicos. E aí tem a perguntinha. Professor, mas se eu quiser transformar metros cúbicos para centímetros cúbicos ou centímetros cúbicos para metros cúbicos? Preste atenção no próximo slide, que essa sua dúvida será respondida. Então, turma, vamos ver como funciona na prática essa questão de estar convertendo unidades. Então, vocês estão percebendo que nós temos aí a mesma relação que foi explicada no slide anterior e nós precisamos aí responder o item A da seguinte forma, completando a igualdade com o valor adequado. Prestem atenção no vídeo e vocês vão compreender como essa conversão vai ser realizada. Então, vamos à resolução do item A da questão proposta. No item A, ele pede para completar aí, né, as igualdades com os valores adequados. Então, observem que no item A, para completarmos aí com o valor adequado, vamos precisar transformar o metro cúbico em centímetro cúbico. Nós já sabemos que o metro cúbico é uma unidade maior comparada com o centímetro cúbico. Então, para transformarmos a unidade maior na unidade menor, será necessário realizarmos multiplicações. Então, nós sabemos, por exemplo, que para transformarmos o metro cúbico em decímetro cúbico, nós iríamos ter que fazer a multiplicação por 1000. E nós sabemos que para transformarmos decímetro cúbico em centímetro cúbico, nós também precisaremos aí fazer uma multiplicação por 1000. Certo, turma? Então, para transformarmos metro cúbico em centímetro cúbico, nós vamos fazer o seguinte, ó. 1000 vezes 1000, repito aqui o 1, e conto a quantidade de zeros que nós temos aí participando da nossa multiplicação. Nós temos 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, turma, para transformarmos metro cúbico em centímetros cúbicos, nós pegaremos o valor em metros cúbicos e multiplicaremos por 1 milhão. E o resultado obtido será justamente o valor em centímetros cúbicos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aí, como a questão propôs, vamos pegar 0,7 metros cúbicos e vamos aí convertê-lo em centímetros cúbicos. E nós acabamos de ver que essa conversão vai ser feita através de uma multiplicação, onde nós pegaremos o valor em metros cúbicos e multiplicaremos por 1 milhão e o resultado encontrado estará aí sendo representado os centímetros cúbicos. Então vamos lá. Vamos pegar 1 milhão e vamos aí multiplicá-lo por 0,7. Então vamos lá, galera. Ó, 7 vezes 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 vezes 1, 7. Já sabemos aqui, ó, pelo que vocês observaram, que qualquer valor multiplicado por 0 sempre será 0. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos. Então, aqui nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos. Ok? Somando, nós teremos a seguinte situação. Ah, professor, preciso colocar esse 0 aqui antes? Não, galera, não precisa. Então, pelo que vocês observaram aí, certo? O valor que nós aí encontramos foi o seguinte. Nós temos aqui, ó, 7 milhões. Só que nós não podemos esquecer que aqui nós temos uma casa decimal. E essa casa decimal obrigatoriamente tem que ser acrescentada aqui no nosso resultado final. Então, se eu tenho uma casa decimal aqui, eu terei uma casa decimal aqui. Então, bem aqui nós teremos uma vírgula, o que transforma o nosso número aí em 700 mil. Ou seja, 0,7 metros cúbicos transformados em centímetros cúbicos, nós teremos aí 700 mil centímetros cúbicos. Essa é a resposta correta aí do nosso item A. E aí, turma, estamos finalizando mais uma videoaula, mas eu venho relembrá-los do desafio. Será que é possível armazenar toda a água que há no tanque principal lá do AquaRio em um reservatório cujo ele tem aí essas 3 dimensões? Se nós estamos observando, de acordo com o que nós aprendemos na aula de hoje, se as 3 dimensões são iguais, trata-se de um cubo, né? E eu expliquei como calcular o volume de um cubo. Basta multiplicarmos aí as suas 3 medidas: altura, largura e comprimento. Então, turma, o desafio foi lançado, ok? A nossa atividade está em anexo no nosso formulário. Bons estudos e até a próxima videoaula.